eu sinto que você tá igual aquele molequinho que tá em cima do muro. Você tá de um lado olhando pro outro. Se joga. E foi o que eu fiz. Outra, eu queria falar um pouquinho. Como é? Se queria, não quer mais. Se é pouquinho, não quero ouvir. Então, começa com vontade, começa com força. O silêncio comunica. O silêncio fala, o silêncio comunica. E muitas vezes nós colocamos o né, o então, o daí, para preencher um espaço que é melhor se ele simplesmente não tivesse nada. A ansiedade é o medo do futuro. O remorso é o medo do passado. O que você tem que fazer quando você está na frente de um grupo de pessoas? Viva o presente. Não é necessário você cortar as suas características pessoais. Não precisa ser todo mundo igual. Punch. Professor Marcos, especialista em comunicação oratória. Saia do 0 a 0 e marque um golaço. Boa! Muito bem, afinal de... Galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Prepara que hoje tem. Recado importante, galera. Curte, se inscreva, compartilha. A gente tá trazendo todo o conteúdo aqui com muito carinho. Tantas pessoas boas, capacitadas, com conteúdo muito bacana, que tá agregando, ajudando. Então é o mínimo, né, Lucão? É isso aí, meu jovem. Tá firme? Firme e forte. Graças a Deus, pressãozinha 12/8. Sempre bem. Tranquilinho, relaxado. Tranquilo e Nossa calmo. Nossa senhora, antes da gente começar, aquele recado importante, meu. Fala junto comigo assim, ó. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. A gente quer agradecer de coração a você que se inscreveu, compartilhou, curtiu. Você que não se inscreveu, compartilhou e curtiu, eu só vou te agradecer depois que fizer isso, né, meu jovem? Porque Exatamente. a gente depende disso, meu jovem. E o dedo não cai. Não encrava a unha. Cutícula continua não precisa pagar normal. nada. Se tá gostou, tranquilo. manda pros amigos. E se não gostou... manda pros inimigos. É assim que funciona, meu jovenzinho. Bora lá? Vamos falar, Lucão, do nosso Pablo Picasso do varejo. Já tá na boca do povo, a galera já conhece. Esse cara tá sendo comentado em todos os lugares. É o Luizinho da Perfitubos, meu jovem, que nós apelidamos o Luizinho de Pablo Picasso. Foi com muito carinho esse apelido, porque o cara ele faz verdadeiras obras de arte, meu jovenzinho. O Luizinho, cara, ele tá especializadíssimo em equipamentos de loja, meu jovem. Então, para você que tem uma loja de calçados e quer colocar confecções, ou vice-versa, não sabe por onde começar, não sabia, meu jovem. Fala pra galera o que o Luizinho faz, meu jovem. Lucão, Luizinho ele faz, araras para confecção, mesas de valorização, bancas de calçado, gôndolas, armários para confecção, enfim, galera, tudo que você precisa para valorizar o seu produto e deixar ele mais bonito, entre em contato com o Luizinho que ele faz, ele consegue personalizar, fazer algo exclusivo para você e deixar sua loja ainda mais linda. Outra coisa que o Luizinho faz é lógico, isso, né, Lucão? Se a galera tiver com dificuldade de encontrar mão de obra, o Luizinho também faz toda a parte de reforma de loja. Ele tá um pouco mais focado nos equipamentos, mas também se você precisar, entre em contato que o Luizinho dá um jeito, né? E o Luizinho tá atendendo as lojas em expansão, meu jovenzinho. Verdade, fala aí, Lucão. Alguns nomes, só pra galera ter uma base, né? T-Max Calçados, It's Fashion, Lojas Paulistanas, Melone, KLK... Cara, dentre outras. Ou seja, o cara é um showman. Se você tinha dúvidas, não tem mais. É o Luizinho da Perfitubos, meu jovem. Galera, eu vou apresentar agora o nosso super convidado com currículo... invejável. Olha, nossa, admirável. Então, recado importante. Papel aqui, e caneta na mão, que teremos aula, galera. O nosso convidado de hoje tem 63 anos de idade. É casado com a Ellen há 35 anos e tem 2 filhos e uma neta. Ele é um poço de conhecimento e tem um currículo admirável, como eu falei. É graduado em Engenharia Civil pela Mackenzie e em Teologia com pós-graduação e Educação Cristã pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e pós-graduado também em Estudo e Ensino da Bíblia pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Completou sua formação no Advanced Leadership Seminar pelo Haggai Institute em Singapura, no Faculty Development Seminar e no Seminário de Liderança Avançada pelo Instituto Haggai Brasil. Também é técnico em transações imobiliárias pelo Instituto Brasileiro de Educação Profissional e perito judicial pela Academia de Perito.
Ambas formações com especialização em avaliação e administração de imóveis. Atuou por mais de 15 anos na área de construção civil e tem 30 anos de experiência no Ministério Evangélico, exercendo as funções de pastor sênior, ministro de Educação Cristã, treinador e consultor em planejamento e liderança, gestor de equipes e ministérios e professor nas áreas de formação e desenvolvimento de liderança. Está há 3 anos atuando como professor e mentor de comunicação e oratória pela escola Vox2U e é responsável por ministrar aulas teóricas e práticas em grupo e individuais, de comunicação verbal e não verbal, com foco no desenvolvimento das habilidades de oratória dos alunos. E como bem claro ficou nessa apresentação, sempre está pronto para novos desafios. Senhoras e senhores, com vocês, Marcos Cunha. Bem-vindo! Muito prazer, é uma alegria esfuziante estar aqui com vocês. Um prazer inenarrável. Sensacional. É sempre bom rever os nossos amigos. Verdade, né? A gente que já teve aula com você, uma honra trazer. E aí, se a gente trouxe, é porque gostou. Muito bom, né? Fico deveras contente. Cara, eu te fiz o agradecimento no offline, mas vou fazer questão de fazer agora no online, porque é uma honra estarmos aqui de verdade mesmo, de coração. Nós tivemos apenas uma aula, né, contigo. E foi aquela aula, nós até conversamos no pós ali e falamos, cara, que cara sensacional. Além de toda essa inteligência, porque o currículo já... Eu tava com medo de você perder o ar aqui, porque não parou de... Tanta coisa, cara. Então, assim, hoje a gente vai ouvir um pouquinho, né, porque o tempo ele é limitado. Muitos convidados nos falam aqui, Marcos, que assim, você resumir uma parte da sua história em apenas 45 minutos, 1 hora, é muito complicado, porque tem muita coisa a ser falada. Com né? certeza. E pra gente esse tempo, ele é precioso. Então, cara, gratidão mesmo em tê-lo aqui e vamos bater papo agora, né? Vamos prosear. O prazer é todo meu. Vamos Aproveite. Aperte os cintos e vamos embora. Aperte os cintos A viagem será e vamos embora. muito boa. Cara, tamo junto, tamo junto. Vamos lá, falando um pouquinho breve de você. Então, CPF, só entendendo um pouco da sua história. Conta pra gente de onde veio o Marcos. Eu sou daqui de São Paulo, paulista, paulistano e São Paulino. São Paulino. Uau! Cuidado. Não tá muito bom hoje não, mas vamos lá. Nasci aqui em São Paulo, nasci dentro de um lar muito estabilizado, direitinho. Tenho 2 irmãos, que sou mais velho. E caminhei sempre nesse ambiente eclesiástico, sempre nesse ambiente da igreja. Estava contando para vocês aqui em off que todas as experiências, mesmo externas, foram baseadas em valores que a gente ganhou. Então, o Marcos em si tem essa essência. E hoje estamos aí passando, repassando, tentando trazer aquilo que a gente tem para aqueles que a gente consegue influenciar. O seu pai também era da Igreja Batista? Sim, meu pai era da Igreja Batista, minha mãe também. Desde que você nasceu, eu nasci, só não nasci dentro da igreja porque eu nasci no sábado. Porque tinha o culto era no domingo. Mas e ele também é pastor? Não, meu pai nunca foi pastor. Uhum. Meu pai trabalhou durante muito tempo no mercado de petróleo. Trabalhou numa empresa que, aliás, não tem mais no Brasil, a Texaco, durante muito tempo. Depois ele se formou no direito aos 45 anos. Ele não tinha tido oportunidade de estudar. Ele se formou aos 45 anos advogado e trabalhou até falecer. E essa parte da teologia, você estudou pensando em trabalhar com isso ou foi por curiosidade de entender mais essa área? Foi um chamado também, né? Que muitas vezes você nem tem o intuito e você acaba alguém vendo o seu perfil, vem cá, você vai fazer parte. É uma coisa bastante interessante, porque quando eu estava terminando o meu 2º grau, meu ensino médio, eu estava ali na dúvida, né? Como todo jovem, o que é que eu vou fazer da vida? Sim. Acabou por uma série de circunstâncias e algumas instruções familiares. Faz alguma coisa que vai dar dinheiro, porque esse negócio de ser pastor não é aquilo que vai te sustentar. Mas era um desejo seu já nessa época. Eu sempre tive o desejo de trabalhar
na igreja. Era alguma coisa que eu já fazia. Para vocês terem uma ideia, eu dou aulas. Eu comecei a dar aula aos 16 anos de idade, lá dentro do ambiente de igreja. Eu dava aula para crianças, com já 16 anos. Era uma criança dando aula para crianças. Mais ou menos isso. Sim. E sempre tive envolvido nesse ambiente eclesiástico. Mas eu decidi fazer a engenharia civil. E estudei, fui fazer, fiz 2 vestibulares, a FUVEST e o Mackenzie. Não passei na FUVEST, passei no Mackenzie, vamos fazer Mackenzie, e toquei o barco. E era a minha profissão, eu tinha escolhido aquilo, mas eu nunca deixei de frequentar e de servir, de trabalhar dentro da igreja, sempre na área educacional. Essa foi sempre a minha veia. Tá. Depois de uns 15, um pouco mais de 15 anos de trabalho com engenharia, aí sim houve aquilo que você chamou de vocação. As pessoas começaram a falar, Marcos, você precisa pensar em dedicar-se e tudo mais. Aí eu, mesmo trabalhando, fui fazer a faculdade à noite, ali em Perdizes, e chegou uma hora que o cara que era o pastor da igreja virou para mim e falou assim, e aí, agora o que você quer fazer da vida? Eu falei, não sei, eu quero, mas eu preciso sustentar. Já era casado, tinha 2 filhos. Faz o seguinte, eu sinto que você está igual aquele molequinho que está em cima do muro. Você está de um lado olhando para o outro. Se joga. E foi o que eu fiz. Eu acabei as obras que eu estava fazendo, deixei a engenharia e fui chamado pela igreja para trabalhar em tempo integral. Para ganhar 1/3 do que eu ganhava. Aí vem aquela questão familiar, né? Minha mulher falou, vai. Aí eu obedeci. Como bom marido, eu obedeci. Porque você sabe que no casamento existem a pessoa que manda e o marido. Isso. Exatamente. Então eu obedeci. Fala, eu vos declaro mulher e mandado. Exatamente. Isso, é mais ou menos assim. Você fez sua parte. Eu fiz a minha parte. E ela foi trabalhar fora, que ela não trabalhava fora, só ficava com as crianças. Só ficava é modo de dizer, tá bom, bem? Desculpa. Isso, Ela tá escutando. Ainda bem que você corrigiu rápido. Desculpa ela, até vou pedir desculpa por ele. Faz favor, Ellen. Mas eu comecei a trabalhar em tempo integral na igreja e desde lá fui ganhando outras funções e trabalhando e fazendo. Aí eu terminei a faculdade, fiz o mestrado e fui sempre para a área educacional, sempre para a área acadêmica. Fui dar aula em faculdade, fui dar aula em seminários, fui dar cursos, viajei Brasil dando cursos. Sempre relacionado ao tema teológico? Não necessariamente, porque como eu tinha essa formação, olha só como são as coisas. Eu me associei a uma organização, ela chama CEPAL, Servindo aos Pastores e Líderes. É quase que um aglomerado de voluntários. Eu trabalhava na igreja e também trabalhava nessa organização. E essa organização, o meu projeto dentro dela era focado em formação e capacitação de jovens líderes. Então, o que o projeto pensava? A gente tinha acesso a jovens cristãos que estavam entrando no mercado de trabalho e trabalhava com eles sobre liderança, sobre planejamento, sobre vocação, dava instruções. Então não foi só Bíblia, foi também a parte de preparação da juventude. Dava uma direção, né? Dava direção, trabalhava com valores, com propósito, e fizemos isso de diversas maneiras, dando seminários. Você rodou o Brasil? Rodei o Brasil e fora do Brasil falando. Foi muito interessante. Eu fiquei nessa organização de 2004 até 2017. Então teve bastante oportunidade. E quando você fala cristãos, o Marcos, eram só da Igreja Batista ou não? Não, definitivamente não. Esta organização é o que a gente chama de interdenominacional. Ou seja, a gente trabalha com qualquer denominação, religiosa. Qualquer igreja que tenha estes princípios cristãos. Então a gente não trabalhava dentro de uma igreja, fazia todo esse trabalho com a juventude, em geral. E eu continuava ajudando a igreja que eu frequentava como voluntário na área educacional. E aí,
através desse trabalho, não sei se vocês fizeram um levantamento, tem um número de quantos jovens, quantas pessoas vocês ajudaram, impactaram durante todo esse tempo que você ficou por lá? Olha, rapaz, eu não tenho esse número exato, mas é uma coisa muito interessante. Nós fazíamos um encontro anual ali em Águas de Lindóia e a gente reunia todas as pessoas que de alguma maneira estavam ligados à CEPAL. E não só comigo, mas com todos os outros que também tinham seus projetos específicos. E nós reuníamos, em cada encontro, por ano, nós chegamos a reunir 2.200 pessoas. Poxa. E então eram pessoas que estavam ligadas, estavam conectadas com a gente. Sim. E esse encontro ainda existe. Eu trabalhei na coordenação, na equipe de coordenação, de 2004 a 2012. Então... aí você fala do negócio da oratória, eu dava plenárias, palestras para as 2.000, ou dava palestras para grupos pequenos nesses encontros, além das viagens e da correria toda. Na verdade, era onde eu ia chegar, né? Porque entendi essa parte e da onde caiu a oratória, né? Como é que foi parar na oratória, sendo que começou em engenharia... Foi para então trabalhar dentro da igreja, teologia e depois na oratória. Então começou nessa época essa questão. Mas eu acho que começou antes, porque falar é uma coisa que eu já conseguia. Né? Talvez não como deveria, mas falar. Exatamente, isso é uma coisa. Falar hoje. Isso é uma coisa interessante, porque muita gente fala, só que depois que a gente começa a aprender as técnicas, a gente percebe que existem coisas diferentes. Existem formas, né? Existem formas e formas. E eu espero que vocês estejam aproveitando bante o curso que fizeram. Sim, inclusive agora também tô. Ainda bem. Eu tô reparando aqui. Ainda bem. Né? É isso. É isso. Por favor. E aí a gente acaba se tornando chato, né? Por favor. Porque todas as apresentações que a gente vê, a gente trabalha junto, e aí o pessoal vai lá, faz alguma certa apresentação, algo do tipo. Sempre que eles terminam com algum vício de linguagem, a gente já olha um pro outro aqui. É cruel. E é impressionante. Minha mulher fala que depois que eu comecei a dar aula, eu fiquei mais chato do que já era. Mas faz parte do processo. Agora, é interessante, se você está ouvindo alguém falar, então hashtag fica a dica. Sim. Você está ouvindo alguém falar e ele começa a cada vírgula colocar um né, você para de ouvir o que ele está falando e começa a contar. Então o seu papelzinho tá com aqueles rabisquinhos assim, quadradinhos, para saber quantos né o cara falou. E isso é muito chato, é desastroso. E terminar com isso, então nunca mais, por favor. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor. Então, toda vez que você termina com isso, você diminui completamente o que você está falando. Sim, você fez uma apresentação brilhante e aí terminou com isso. Então, pessoal, parece o Pernalonga. Era só isso, né? Lembra do Pernalonga? That's all, folks. Mas a pessoa pode começar, gente, eu tô nervosa. Não, aí é ruim demais. Tá bem. Outra, eu queria falar um pouquinho. Se queria, não quer mais. Se é pouquinho, não quero ouvir. Então, começa com vontade, começa com força. Começa com força. Como vocês começam aqui, viu? Tá muito legal. Obrigado. Aí, tá vendo? Já valeu, já. E quando a gente começou, fala pra ele. Eu falei pra ele, a gente fez esse exercício de pegar, até pra galera depois, assiste o episódio piloto, que foi só eu e o Japa. Cara, primeiro a vergonha, segundo que não tínhamos técnica... Era menos um, não era zero, era menos um. Então a gente com muito medo, muito receio. E aí, quando finalizamos o curso de oratória, a gente fez esse exercício de assistir o primeiro e assistir o último que até então a gente tinha gravado. Cara, é sensacional. Então, já deixamos a dica pra galera que quiser aprender um pouco, muito sobre oratória. Procurar a Vox2U. Alto de Pinheiros. Alto de Pinheiros. É onde eu tô agora, é um projeto novo. Nós estamos lá desde setembro. Estamos já com 7 turmas funcionando, tá valendo a pena, a procura é muito grande. E essa questão da oratória é uma questão importante. O mercado de trabalho está buscando quem tem possibilidades, facilidade de comunicação. Porque eu não sei se foi a pandemia ou se foi antes, mas o pessoal perdeu o jeito de conversar, de falar. Então a oratória é importante e tá atraindo. E assim, eu não vejo só
obviamente, pela questão do mercado de trabalho, mas, cara, na família, na igreja, com amigos... Em todo lugar. Você saber se expressar, né? Ô Marcos, você que tá há um bom tempo já nessa caminhada, você percebe que isso vem piorando a dificuldade de comunicação com o passar do tempo por conta de celular, por conta de algumas coisas de tecnologia que a gente acaba recebendo uma quantidade grande e fica muito em tela? Ou antigamente já existia-se muito problema de comunicação? Veja só, isso é só eu não tenho estudo nenhum científico. O telefone, ele é um fator que agrava um problema que nós temos, que é a falta de repertório. Nós não lemos, nós não viajamos para conhecer, não nos preocupamos em conhecer histórias dos outros. Por isso, ouvir histórias é algo extraordinário, porque você aprende. Mas nós não fazemos isso, nós nos concentramos muito na nossa vidinha. Eu costumo dizer que a gente vive num mundo da mediocridade. Todo mundo faz igual. E aí quem é que se destaca? Aquele que pensa um pouquinho mais. Fora da caixa. Fora um pouquinho. Sim, não muito. Não precisa levantar muito, é só levantar a cabeça. Você já conseguiu se destacar. Só erguer as pontas do pé já... Pronto. E isso é uma coisa interessante. Sim, o telefone hoje dificulta. Porque você fica preso na tela, porque você se acostumou a falar com jargões, com siglas, com figurinha. Então, isso te dá menos vocabulários, menos repertório. Mas não é um negócio de agora. Faz parte do processo. Alguns autores costumam dizer que a pandemia costuma acelerar a história. Então, o que era para acontecer em 10 anos, aconteceu em 1 ou 2 por causa da pandemia. Isso que nós estamos fazendo aqui, ele tinha tendência de acontecer, mas talvez demorasse um pouco mais. Os podcasts, as reuniões virtuais. Mas acontece que é o que nós temos agora. Então nós precisamos aprender essa nova realidade, mas precisamos aprender a nos relacionar. A chave desse negócio para mim é que nós não nos relacionamos mais. Nós estamos distantes, individualistas. Preferimos uma reunião virtual para não ter que ter contato. Isso acontece dentro de casa. Total. Porque assim, eu tava... Foi domingo. Eu estava num restaurante, no almoço, eu, minha esposa, a minha cunhada e minhas 2 filhas. Na mesa ao lado estavam um casal e 2 filhos, os 4 no celular. E a gente comentou sobre isso na hora, porque a minha esposa até fez esse comentário. Ela olhou pro lado e falou assim: será que um dia já fizemos isso ou vamos fazer isso? Porque estamos num restaurante, um momento que é raro hoje termos esse tempo em família, porque sempre alguém está fazendo alguma coisa, mas tiramos esse tempo para estar aqui. E na verdade os 4 da mesa ao lado, ninguém está aqui. Eles estão em corpo, mas cada um está fazendo uma coisa. Isso acontece. Eu moro num apartamentozinho desse tamanho. A minha mulher de vez em quando gritava: almoço! Agora, hoje ela manda almoço está pronto. Almoço está pronto, venha já. Corre. A gente obedece, mas não é mais do grito, né? Em partes é bom, né? A não ser que ela escreva em letra caixa alta. Caixa alta. Vem já. Almoço tá na mesa. Essa questão do... Falando um pouco mais de oratória, Marcos, que até quando o Sérgio, a Fran, eles vieram aqui também, a galera do nosso ramo, eles se interessaram muito, porque é de interesse público, vamos falar assim, porque claro, é muito legal. Quando você iniciou essa questão, então, você já iniciou na Vox ou não? Foi. Eu na pandemia, eu tinha parado, então isso foi uma coisa que aconteceu. Eu, em 2010, mudei para Londrina, no Paraná, para cuidar de uma igreja e continuar trabalhando na organização que eu estava. Eu fiquei lá de 2010 a 2021. Em 2021 eu fiz 60 anos. Não parece. Mas não, parece menos, Parece. Achei que tinha uns 34. Parece mais. Eu fiz 60, falei, tá bom pra mim. Já deu. Vou voltar pra São Paulo. Só que eu fiquei um tempo, quase que um sabático, ali meio estudando. Foi quando eu fiz esses cursinhos aí. Eu não sei. Cursinho? Esses cursinhos, não sei se...
Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fuçar coisas. Esses cursos que você fez não eram sobre o tema de oratória. Não, eu tava assim, bom, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu sou engenheiro, fui procurar um negócio de avaliação de imóveis, fiz cursos pra cá, cursos pra lá, e descobri numa dessas a Vox2U. E comecei a ler. Eu falei, puxa, esse projeto é muito legal. Ajudar as pessoas a se desenvolverem. Porque vocês sabem, vocês fizeram o curso, ele não trabalha só com técnicas. Não, vai muito além. As técnicas, elas estão aí, assim, qualquer curso ensina as mesmas técnicas, porque elas são de uso comum. A chave está no projeto em si, naquilo que ele se propõe. A proposta é ajudar cada um a melhorar, a se desenvolver. Falei, quero me envolver com isso aqui. Escrevi para eles. Como é que eu faço para me envolver? E um cara que era sócio, agora não é mais, ele abriu uma outra empresa, ele me respondeu, você pode ser aluno, assim. Eu falei, não quero ser aluno, eu quero me envolver com o projeto. Então faz o seguinte, eu vou ter um workshop, participa. Galerinha, rapidinho, antes de continuarmos com esse episódio maravilhoso, temos um recado muito importante para vocês, que é qual, Lucão? Falar da Epiphany, meu jovenzinho. Esse chinês que veio com uma mentalidade totalmente diferente pro Brasil e tá revolucionando o mercado de moda e confecções no nosso Brasil, meu jovem. Inclusive, temos que falar que a China vem mudando o mundo, né, Lucão? E diferente do que muitos pensam, que o chinês só vem pra cá pro Brasil pra ganhar. O Lucas não é assim, meu jovenzinho. Todo mundo que trabalha com ele sabe que ele pratica essa política do ganha-ganha. Ele vem com um pensamento totalmente diferente, meu jovem. O diferencial dele, inclusive, é entender que para um negócio ser bom, todas as partes têm que ganhar, né, Lucão? É isso aí, meu jovenzinho. E sabe o melhor, galera? Ele tem uma estrutura completa lá na China, desde desenvolvimento, fabricação e tudo mais para atender da melhor maneira possível o nosso mercado brasileiro, com produtos diferenciados, coleções exclusivas e o melhor custo-benefício, né, não, Lucão? Então vamos lá, meu jovem. Se eu tenho uma rede grande e eu quero desenvolver com a minha marca, entre em contato com o Lucas da Epiphany, que ele vai fazer esse trabalho para você. Hoje, um grande diferencial do mercado é você ter uma coleção exclusiva que aqueles produtos não são encontrados em qualquer loja. E o Lucas faz isso. Ele desenvolve lá na China com os melhores produtos, as melhores qualidades, os melhores tecidos e o melhor de tudo, os melhores preços. Nossa senhora, meu jovenzinho. E a gente tem que falar também para você que tem lojas aqui em São Paulo e quer comprar na pronta entrega e ter acesso a esses modelos, meu jovenzinho. Como é que faz? Onde fica a loja do Lucas? Galera, região do Brás, muito conhecida, Rua Henrique Dias. Então você que não quer desenvolver uma coleção exclusiva, quer ter acesso diretamente às peças que o Lucas traz, você consegue também. E o melhor disso, que nem o Lucas falou, tudo na pronta entrega, para abastecer a sua loja de uma maneira rápida e que venda com giro muito rápido também. Sempre na moda com elegância. Epiphany. Ele me mandou um convite, eu participei, gostei mais. Quando acabou o workshop, escrevi para ele, olha, é o seguinte, eu moro em Londrina, mas eu posso mudar daqui, quero mudar daqui, posso ir para São Paulo, para Ribeirão Preto, que é a sede da Vox, ou posso ir para Florianópolis, tem família lá. Ele falou, então decida onde você quer ir, todas elas têm unidade da Vox. Quando você decidir, você me avisa. Bom, o tempo correu, isso era início de 22. Em maio, junho de 22, mudei para São Paulo. E antes de escrever para eles, a Fran me ligou. Para quem não sabe, né, que está acompanhando, a Fran, ela é dona de uma das unidades da Vox. De uma das unidades em São Paulo. Exatamente, 3 unidades em São Paulo. Aí entramos em contato, ela falou, vem cá, vamos conversar, tô sabendo que você quer saber. Na hora, primeira conversa, bateu. Então, aí eu conheci e entrei no projeto da Vox como facilitador. Eu não conhecia a metodologia. Eu sabia falar e tudo aquilo que eu estava vendo tinha a ver comigo. Então, eu falei, tá bom, vamos em frente. E você já tinha essa facilidade de comunicação grande por conta de toda essa experiência, né? Todo esse falatório que eu já vinha de longa data. Acho que isso eu herdei do meu pai. Minha mãe era professora. Sim. Minha mãe era professora de matemática. Ela foi minha professora. E ela era tão Caxias. foi na 5ª e 6ª série, alguma coisa assim.
que ela não deixava eu chamar de mãe dentro da sala de aula. Tinha que falar pelo nome. Tinha que chamar de professora. Sabe qual era o medo dela? É que eu tirava nota boa em matemática, ela tinha medo que os outros alunos pensassem que ela me ajudava. Sim, passando um aí ajudava o escolete, porque... Era bem pior, Não, eu não estava nem aí, eu não fazia lição de casa, eu simplesmente ia bem. E ela ficava louca da vida, porque parecia que já estava ajudando. Então, minha mãe foi professora, meu pai falava. Pra você ter uma ideia, ele trabalhou na Texaco, a função dele era implantar um posto. Então, ele escolhia o lugar, acompanhava o projeto e depois treinava os funcionários que iam trabalhar. Eu acho que estava no sangue. DNA. Ô, Marcos, e o que mais te encanta nisso tudo, nessa questão de ministrar aulas? Porque na nossa turma, eu não sei se os professores falavam até para nos agradar ou se era uma verdade. Acho que não. Então, porque assim, a gente criou meio que uma família naquele período do curso e nós vimos a evolução de pessoas que, cara, a pessoa travava literalmente, chegar no palco ali, ela travava e não saía absolutamente nada e no final do curso, víamos que a pessoa estava praticamente pronta a ministrar aulas. Que legal. Que nós tivemos esse caso de ministrar aulas numa das aulas lá, né? Exatamente. Não vou dar spoiler pra galera, mas vale já a falei. pena. Vale muito a pena. E o que mais te encanta nisso? Porque existe muito a parte psicológica da Vox, que foi o que você comentou. Sim. Né? Não é apenas você chegar lá, falar a técnica e não... É muito né? Você entra dentro de si. É muito mais profundo do que parece. E nisso tudo, o que mais brilha seus olhos é essa questão de você ver a evolução do ser humano ou a desenvoltura nas técnicas, o que mais te chama a atenção? Eu vou dizer para você, eu costumo falar nas mentorias que eu dou que eu estou ali na Vox porque eu gosto muito dessa interação entre as pessoas. E é o que você falou, nós estamos começando turmas novas e o pessoal, o indivíduo, ele chega lá assim, desconfiado, né? Você sabe que um dos maiores medos da humanidade é falar em público, por causa do medo da exposição. O que será que eles estão pensando? Será que eu vou errar? Sim. O que vai acontecer? Isso é bem-vindo à humanidade, faz parte. E aí ele chega lá, fui promovido, ou quero ser promovido, ou quero arranjar um emprego, ou preciso arranjar uma namorada, eu preciso fazer alguma coisa. Então tá bom, então vem cá. E a gente bota ele naquele lugar de desconforto. E eu, assim, gosto muito de ver, de participar, de influenciar esse desenvolvimento. Isso é que é muito bom. Porque as técnicas a gente vai passando. Só que uma característica pessoal é que, junto com as técnicas, a gente passa vivência. E aí é um negócio que os cabelos brancos trazem, né? Uhum. A gente passa da nossa experiência. Então, você fala da família que ficou, eu tenho vários ex-alunos que ainda estão em contato, que estão sempre mandando... olha, aconteceu isso comigo. Tem um grupo lá que convida para churrasco. Aliás, pode chamar. Fica a dica, fica né? Hashtag. Quem não chamou. Tem gente fazendo, viu? Tem gente fazendo. Eu gosto de dizer que eu gosto de pessoas que me fazem rir, sim, que me fazem pensar e que me dão vinho de presente. Entendi. A gente tá fazendo você rir e pensar. Tá bom, já tem dois terços. Não, já tá bom. Não que não mereça, né? 66%. Já tá bom, não dá? Tá ótimo. Melhor que nada. Mas então eu gosto muito dessa interação, dessa possibilidade de levar as pessoas para um novo patamar, para sair do 2 na comunicação e crescer como pessoa para um nível 5, 6, 7. Não é ali no curso que você vai alcançar a perfeição. E tem até um caso recente que você comentou no off, que é muito legal. Você fez um convite para um dos seus alunos ser professor. Sim, isso é uma coisa que me deixa bastante contente. Um ex-aluno que sempre demonstrou interesse, e então naquelas aulas que eles dão aula, ele foi e se destacou.
Agora nós tivemos a oportunidade, a unidade de Alto de Pinheiros está crescendo, nós estamos começando segundas turmas no mesmo dia, na mesma noite, e precisava de um professor. E eu lembrei dele, chamei, e ele imediatamente aceitou, todo temeroso, mas já começou e está se virando. Assim, isso deixa a gente muito contente. Sei de outros que fizeram isso e que também estão correndo e vale a pena. Isso é muito legal, ver o desenvolvimento. Então, o que me encanta? Me encanta o crescimento da pessoa. E os alunos são dos mais diversos lugares, das mais diversas atividades, e isso é muito bonito, muito gostoso. Bom, vai, depois eu pergunto, pode ir. E rapidamente, aqui, pra gente que tá fazendo podcast, pra galera que tá nos acompanhando, que tem interesse no assunto, quer melhorar a sua comunicação, muitas pessoas dão palestra, falam em público. Tem algumas técnicas rápidas, práticas que as pessoas podem começar a adotar, que vai facilitar esse dia a dia, que vai facilitar essa aula, essa palestra, esse treinamento. A gente fazia lá, antes de começar as aulas, uma técnica, um exercício aqui de aquecimento, que a gente falava vaza já, vezegé, exigir, você pode explorar um pouco melhor. A gente já ouviu falar também na internet sobre a técnica da caneta, que você põe uma caneta na boca e você conta. Pra melhorar a dicção. Isso. A gente consegue explorar aqui rapidamente algumas técnicas rápidas que ajudam o dia a dia de cada um? Claro, e isso é muito, assim, tá divulgado. Se você entrar na internet e procurar lá aquecimento vocal, existirão inúmeros exercícios. A gente fazia alguns, então a Vox escolheu alguns e divulgou, mas existem outros. Então, o Vazajá, Vezegé, Vizigi faz com que as suas pregas vocais vibrem e aqueçam. Porque o que é a voz? A voz é o ar passando por essas pregas e formando as palavras, os fonemas. Então, você precisa ter isso aqui aquecido para poder desempenhar bem, para não dar aquelas variadas que normalmente acontecem. É que você até comentou, você pode entrar no YouTube lá e pesquisar, mas acredito que vários, como nós, antes de fazermos o curso, nem sabia que precisava aquecer nada, exatamente, né? Então, assim, não sei se alguém já teve essa curiosidade de aquecimento vocal antes de ouvir isso agora, né? Então... Porque quem busca vai encontrar, só que acho que a grande maioria... Nem sabe que precisa. Exatamente, verdade, a galera só vai lá, que era o que nós fazíamos. É verdade. A galera só ia e só vai, né? Exatamente. E aí acabava tendo alguns problemas e tal, né? Outros parece que tem uma aptidão um pouco maior por se expor mais, por falar mais, só que é o que você falou, o Lucas complementou, muita gente nem sabe que são técnicas que vão facilitar... Tenho certeza disso. O dia a dia. Então, a escola, ela traz uma série de recomendações e de técnicas que elas existem, é como você está falando, elas já existem. A Vox, nenhum outro curso, inventou nada. É uma compilação de algo que as pessoas precisam aprender a buscar. Então, algumas coisas que são importantes na comunicação. Primeira delas, e a gente fala que é a base de onde a gente constrói toda a nossa comunicação, é a naturalidade. O que existe de aluno que chega pensando em ser igual a um orador, quer dizer, adotar um personagem, não existe, não dá, não é possível. Eu queria ser igual ao Lucas, mas eu não sou. Então não vai acontecer. Marcão. Há controvérsias. Não vai acontecer. Mas eu posso aprender algumas coisas que ele faz e adaptar, assimilar. Então a naturalidade é fundamental. Assim como você também não pode ser um avatar, criar um personagem para você e ser diferente daquilo que você é. Porque em algum momento esse avatar ele essa máscara dissolve, vai cair. Né? Essa máscara cai. Então a naturalidade é uma coisa básica. Aí você pode trabalhar e deve o contato visual, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu preciso olhar para a câmera? Claro que preciso. Mas eu estou conversando com vocês. Então o contato visual é fundamental. É técnica básica.
E o que existe de gente que olha, procura barata no chão, ou fica olhando para o infinito e o além, esperando o Buzz Lightyear chegar e trazer alguma solução, é inúmero, é imenso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar contato visual. Contato visual é uma ferramenta importantíssima. Para você mostra presença, você mostra segurança, e para quem está te ouvindo. Porque aprende de você. Mostra que você está presente. Os olhos comunicam. E uma outra coisa que comunica é o nosso corpo. O corpo fala. Então, a comunicação não verbal, que é responsável por mais da metade da nossa comunicação, ela precisa ser treinada. Os gestos, as expressões. Então, você está falando assim, que está contando uma piada desse jeito, só se você for inglês, né? Inglês que tem humor britânico. Mas se você está todo feliz e fala, oi, gente, tudo bem com vocês? Você não está demonstrando, percebe? Nem com a sua voz, nem com o seu corpo gestual. Então, isso é muito louco que a gente se deparou com essa informação no curso. A comunicação não verbal, ela representa mais de 50% da comunicação. Existem pesquisas que ficam nos 55% ou 60%, e o restante está na nossa fala. Porque você pode falar a mesma palavra, as mesmas palavras de formas completamente diferentes. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Percebe como muda? As palavras são as mesmas, mas a expressão muda. E isso é comunicação não verbal, apesar de usar as palavras como parte da verbal. E a gente ouve muita gente falar, até mesmo a gente fala, que sabendo falar, a gente consegue tudo de qualquer um. Claro, é uma questão de convencimento. Você leva a sua energia para o outro. Que energia você está transmitindo? É isso que a gente aprende ou desenvolve dentro de um curso de oratória. Só que eu particularmente, gosto dessa metodologia que a gente usa, porque ela é presencial. Nada contra, dá licença, nada contra os cursos online. Mas eu gosto do presencial, do desenvolvimento. Foi da exposição. É da exposição. Porque você pode fazer um curso online, você vai treinar em casa, vai aprender as técnicas, nada contra, desculpa. A questão é que lá você vai ter que enfrentar os olhares. Tá certo que depois de 3, 4 horas tá todo mundo amiguinho, virou zona de conforto. Aí a briga minha é fazer você usar o que você aprende lá fora, na vida real. E é o treino. Mas isso daí é uma ferramenta muito legal da Vox, que eu vou falar da Vox porque é o que a gente vivenciou. Todas as aulas nós tínhamos que fazer uma apresentação. Com certeza. Você tinha que subir no palco. Desde a primeira. Mais de uma vez. Exatamente. E isso é bem legal. Desde a primeira aula a gente já chegou lá tendo que se apresentar no palco, não é na sua zona de conforto, no local em que você Baita susto, meu! E existe um princípio chamado princípio da mera exposição, que quanto mais você faz, mais aquilo se torna natural, fácil. Então essa é a chave, é você se expor. Por isso é que eu gosto desse projeto. Formato, Eu gosto desse projeto. E conta uma curiosidade pra gente. Aconteceu alguma vez de desmaiar? Porque assim, eu vi já alunos lá travarem. Travou as 4 rodas mesmo e não saiu. Não saiu nada. Simplesmente dá aquele bug e você fala, meu, e aí? Aperta o play, né? Onde é que começa? E não saiu nada. Mas você que tá há algum tempo já aconteceu? Desmaiar ou não conseguir? Não aconteceu. Já teve choro. Choro de gente, de uma menina de desespero. O que eu tô fazendo aqui? Não quero mais. E aí a gente, logicamente, existem maneiras de fazer a coisa acontecer, mas assim, nada tão grave, radical, né? Tão grave. Eu não perdi nenhum aluno por causa disso ainda, ninguém... espera perder. Não, por favor, faça de forma nenhuma. Muito legal, a gente chegou a até trocar essa ideia com uma galera no off, que era o quê? Você tinha que ir lá no palco, de repente o professor ia te soltar uma palavra e você tinha que discorrer ali rapidamente um breve texto, uma breve mensagem sobre aquela palavra que você recebeu.
pensar rápido, você não improviso, sabe... o improviso. Total o improviso, ele é assustador. E existem técnicas para você trabalhar com o improviso. E isso é sensacional, porque a gente não pensa. E existe uma grande diferença entre fazer um improviso e falar de improviso. Sim. Uma coisa é você... Explica pra galera. Uma coisa é você ser chamado para falar sobre algo que você conhece sem ter sido preparado. É fazer um improviso. É falar de improviso. Você chega lá e fala daquilo que você conhece. Uma pergunta, você responde. Que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Mas se você vai fazer um improviso, é só se você for ator de stand-up. Porque se você não conhece do assunto e é chamado, vem cá, vem falar aqui sobre a durabilidade e a flexibilidade do couro do rabo da lagartixa, o que vai acontecer? Você vai se estrumbicar. Sim. Porque você não conhece. Então existe uma diferença. Por isso... Não aceite, essa é a minha recomendação, não aceite falar de algo que você não conhece, que você não tem um mínimo de informação. A chance de falar pataquada é muito grande. Mas falar sobre algo que você conhece sem ter sido preparado, vai lá e enfrenta. E a gente nós oferecemos algumas técnicas para você, como assunto de apoio, como o punch. Sabe lembra do que é punch? Então, são maneiras de você introduzir, ganhar a atenção das pessoas e fazer com que isso se torne atraente para o seu público. Mas você estava perguntando se aconteceram alguns episódios. Eu me lembro de uma formatura. Formatura. Um aluno, ele era assim, ele ia bem, mas ele nitidamente, ele não era o cara de falar em grandes públicos. Ele tinha medo do palco, daqueles 20 centímetros de altura. Na formatura dele foi muito legal. Ele chegou, subiu e falou assim, é o seguinte, eu tinha medo de subir no palco. Eu continuo com medo, mas agora eu tenho técnica. Muito bom. A reação foi essa. Muito bom. Todo mundo caiu na gargalhada, ele se sentiu bem, falou que aprendeu e muito tudo bom. Ele bem. quebrou o gelo. Quebrou o gelo e foi maravilhoso. Aplicou uma técnica ali. O que ele aprendeu. E isso foi sensacional. O último exercício meu, nós tínhamos que fazer uma apresentação. Tínhamos até tempo para se preparar para ela. Foi essa a nossa tarefa, né? A gente podia abordar qualquer assunto do nosso interesse e falar sobre, só que desde que também fosse algo, um interesse comum. A gente podia abordar o assunto que quiséssemos, mas não algo tão nichado, específico. Ele mandou muito bem, fez várias pessoas chorarem, né? Eu fui bem na última. Essa é a intenção. Falou sobre... pior que era. Falou sobre vida, era isso? Sobre vida, tempo, suicídio e tal. Aí as pessoas choram. Ele aqui, ó, pra mim. Ó, hoje pode escrever. Indo pra lá, né? Se pelo menos um não chorar, o curso não valeu a pena. Indo falou. pra lá. Sério? Sério, falei. Até você tá chorando. Tá chorando. Só de Pior que eu falar. nem falei. Mais ou menos Quem isso. tá falando é ele. Aí eu aqui, ó. Não, pode ficar tranquilo, pelo menos um tem que chorar. Qualquer coisa eu choro lá pra não ficar feio pra você. E de fato ele fez eu chorar. Curso em dupla. Foi tipo isso, meu. Ele fez eu chorar. Aí eu falei, ó, viu? Chorei. Ele, não, mas outros choraram também. Eu falei, chorei já tô. Só que aí eu não fiz A apresentação? Então, eu não tinha preparado a apresentação. Por quê? Eu tive uma semana corrida com negócio de trabalho e tal. Não consegui. Desculpa, esfarrapado. Não bem ruim a bem desculpa. Não preparei, não estruturei. Falei, eu não levei a sério ali o que deveria ser feito, porque eu coloquei outras prioridades à frente. Agora sim. Bom. Agora explicou, né? Aí, eu cheguei lá e falei, Sérgio, era o professor, eu falei, Sérgio, não fiz a apresentação. Não fiz. Pô, como assim? Não fiz. Então tá bom, então você vai fazer um discurso final de encerramento e agradecimento ao curso. Certíssimo. De improviso. Aí eu aqui, ó. Caramba, achei que ia me safar dessa, né? Mas beleza. Fui lá. Entrou pra isso. Mas ele foi muito Mandou bem. Inclusive o Sérgio, ele hoje faz um trabalho individual, que ele faz atendimentos individuais, Carreira solo. Tá carreira solo.
Ele, no Instagram dele, ele usou um trecho da minha apresentação. Foi mesmo, desse último dia, é verdade. Ele usou um trecho da minha apresentação porque eu falei muito dele. Eu comecei a falar de cada um, nome de cada um, característica, agradecimento, e fiz isso do Sérgio como protagonista da nossa turma. Ficou legal, né? Ficou muito bom. E aí ele usou como, tipo, um trecho ali pra divulgação do trabalho dele. Que legal, que legal. Foi bacana. Você estava perguntando de técnicas, né? Uma das que eu gosto de ensinar é o silêncio. O silêncio comunica. O silêncio fala, o silêncio comunica. E muitas vezes nós colocamos o né, o então, o daí, para preencher um espaço que é melhor se ele simplesmente não tivesse nada. A pausa é fundamental na comunicação. E eu lembrei de outro episódio. Um dos alunos. Era uma dessas apresentações curtas de tema livre. Ele chegou, subiu no palco e ficou olhando para cada um. Alguns segundos. O tempo rolando. E o tempo rolando. Silêncio. O silêncio comunica. E aí ele discorreu durante poucos segundos sobre o valor da pausa. Cara, essas coisas são muito boas. Porque a gente vê um cara que era assim meio difícil se soltando, se divertindo. Sim. Então, aproveitando o momento. Porque essa é sempre a minha recomendação. A ansiedade é o medo do futuro. O remorso é o medo do passado. O que você tem que fazer quando você está na frente de um grupo de pessoas? Viva o presente. Aproveite aquele momento. E eu costumo dizer, divirta-se. Faça daquele momento algo positivo para você e para as pessoas. E a gente teve uma aula que falou um pouco sobre isso, de você transformar uma dificuldade numa facilidade, num recurso, em algo positivo. Um aprendizado. E ficou claro pra gente sobre isso que a gente está falando aqui, quando a gente viu uma apresentação do Cortella. Uhum. A gente viu uma apresentação do Cortella e tal, e aí o professor ele deixou livre para que a gente desse a opinião sobre a apresentação. Todo mundo falou muito bem. Claro. O Cortella. E aí ele comentou que o Cortella tem dificuldade de dicção. Sim. Só e que outros ele tem eco porque ele é gaúcho, Na verdade, ele é do sul. É do sul. E aí ele acaba usando lá, eles usam ainda mais o né do que a gente, né? Até cultural. Exato. Tem algumas questões lá de regionalismo. E aí a gente não imaginava, a gente falava em Cortella, um dos melhores oradores do país, quiçá do mundo e tal. Um abraço pro Cortella. Mas ele é muito bom. Mas todos nós temos as nossas peculiaridades, todos temos as nossas picuinhas. E uma coisa que eu gosto de dizer pro povo não é necessário você cortar as suas características pessoais. Não precisa ser todo mundo igual. Eu não consigo falar igual ao Cortella. Aliás, a única coisa que eu tenho semelhante a ele é a circunferência. Mas eu admiro. Então eu aprendo aquilo que ele tem para me ensinar. E isso é fundamental. Mas eu não preciso ser o Cortella. Então a gente não precisa falar todo mundo igual. Nem o Leandro Carnal, sotaque. Nem outros que são fundamentais aí no aprendizado. Boa. Você tá doido, hein? Muito bom. A gente sempre gosta de conversar com você, de ter um conteúdo como esse, Marcão. Gratidão em você ter vindo aqui, aceitar, compartilhar o seu conhecimento, esse tema que é tão pedido aí pra galera no off pra gente, né? A galera pede muito. Nossa gratidão em compartilhar, em estar disposto a não só no seu mundo, mas aqui também ajudar as pessoas, que isso você já faz durante toda a sua jornada, sua trajetória, mas você se colocar aqui disposto a entregar e a melhorar a vida de pessoas que você nem conhece, a nossa gratidão é gigante a ti. Eu que agradeço a oportunidade. Vocês estavam sempre falando sobre isso e eu sempre na expectativa. Para mim foi muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês, gravar esse episódio, né, que vocês chamam.
assim, é gostoso poder compartilhar um pouco daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é. E eu estou sempre à disposição. Tá? Estamos aí juntos. Bora. Gratidão. Vamos punch. Punch. Professor Marcos, especialista em comunicação e oratória. Saia do 0 a 0 e marque um golaço. Boa! Afinal de contas, o curso valeu, né? Valeu. Vai, meu jovem, daquele jeitinho. Galera, quem ainda não curtiu, não se inscreveu, não compartilhou, dá tempo. Esses últimos segundos é pra você fazer isso. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!